Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras e espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Hoje no Evangelho, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. E nós vamos ver quais são esses dois senhores que Jesus citou, dos quais nós podemos servir a um e não a outro. E nós já sabemos qual que devemos servir, e Jesus vai também relatar qual o que nós não devemos servir. O evangelizador sabe que a força divina age na fraqueza humana, por isso se gloria das tribulações sofridas por amor a Cristo. Certos de que nada podemos em nossa fraqueza, peçamos o socorro da graça de Deus. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 10. Irmãos, será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem unido a Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem o corpo, eu não sei, só Deus sabe. Sei que esse homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei. Mas, quanto a mim mesmo, eu não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas evito gloriar-me para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou que ouve de mim. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 24 a 34. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios 8, verso 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis
com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, na primeira leitura de hoje, ele vai mostrar sua experiência arrebatadora, onde ele teve uma experiência com Deus e ele viu a glória de Deus, viu e ouviu aquilo que é de mais glorioso, do qual nenhum homem pode expressar e não tem como contar essa expressão do que vê, do que ouve da glória de Deus. Mas ele nos passou hoje toda a sua experiência espiritual e mostra também sua humildade quando ele se acha pequeno, fraco diante das lutas, fraco diante da própria debilidade humana, quando ele vai mostrar também que ele tinha um espinho do qual ele queria se livrar, a gente não sabe nem qual é esse espinho, mas pode ser uma doença, pode ser alguma coisa que espiritualmente também o atormentava. E cada um de nós devemos nos perguntar como tenho feito a minha experiência com Deus, nessa sese, que significa esse arrebatamento que devemos ter com Deus todos os dias. A experiência da sese é necessária na vida do cristão. Sair das lutas um pouco e passar uns minutos do gozo, da alegria da oração. Muitas vezes a nossa vida se torna uma rotina. A gente vai trabalhando, fazendo as mesmices e depois não sabe por que vem o estresse, vem a depressão. É falta dessa experiência que Paulo teve. E Paulo vai falar para o anjo que ele queria se livrar daquele espinho. Cada um de nós temos um espinho, precisamos nos livrar. E o que o anjo vai falar para Paulo, ele quer falar para nós também. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Deus, muitas vezes, a gente quer se ver livre de certos espinhos, de certas provas, de certos tormentos, muitas vezes, agitos das águas que querem muitas vezes, e até a gente pensa que vai o barco naufragar, e a gente quer um basta nisso. A luta é preciso, isso que o anjo quis dizer para o Paulo, a luta é necessária, porque é nas provas que se reconhece o bom soldado, em outras palavras, é na fraqueza que a força se manifesta em nós. E Paulo conclui dizendo: por isso de bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. É necessário nós, muitas vezes, aceitar em nós as limitações. Muitas vezes a gente não quer aceitar as limitações. A gente quer a perfeição, a gente quer ser perfeito. Perfeito é Deus. Nós precisamos nos reconhecermos fracos, como Paulo se reconheceu, nos reconhecermos pecadores também. E no versículo 10 Paulo vai dizer: eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Muitas vezes o cristão acorda com aquela disposição, coloca muitas vezes o propósito na sua vida: hoje eu não vou cair, hoje eu não vou pecar.
e se depara com uma fraqueza em si. Devemos ser fortes. E Jesus Cristo, no Evangelho, hoje vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. E a tentação maior do mundo é o que hoje? É o dinheiro. O mundo luta pelo dinheiro. Pessoas lutam por uma boa posição social, lutam pelo melhor diploma para conseguir o quê? Ter dinheiro. Mas Jesus Cristo vai dizer: ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E eu sempre digo aqui, o único momento que Jesus falou da idolatria no Evangelho foi esse momento que ele cita o dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Muita gente coloca o dinheiro como Senhor. Isso é idolatria. E é a idolatria que Jesus aí exemplificou, que não nos levará à salvação eterna. Porque o dinheiro vai trazer o que depois? As preocupações. E um homem ocupado com as preocupações, ele vai ter tempo para Deus? Vai ter tempo para pensar na Eucaristia? Vai ter tempo para se confessar? Por isso, nós devemos fazer esse experimento de Paulo na nossa vida e entender que as preocupações do mundo não nos levarão à vida eterna. Devemos jogar fora as preocupações e falar como nós falamos no refrão do Salmo responsorial, Salmo 33, que nós dissemos: provai e vede quão suave é o Senhor. E Paulo, assim como no próprio Salmo, vai mostrar que a experiência do homem que se gloria das suas glórias terrenas, como o do rico, ele não experimentará a glória de Deus. Deus não nos deixa faltar nada na nossa pobreza. A nossa mesa é farta. Mas o que o Salmo diz no primeiro refrão? Mas o rico passa fome. A mesa do rico não tem prosperidade. Porque nós trazemos para a mesa o fruto do nosso trabalho. E quando esse trabalho não é colocado na balança, e quando ultrapassa a medida no sentido de querermos mais, na ganância, nós trazemos a maldição na nossa mesa, nós não nos servimos do bom alimento que Deus quer nos dar. Por isso, Cristo vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Hoje no Evangelho de Mateus 6, 24 seguinte, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus Cristo vai dizer também: não vos preocupeis com a vossa vida, porque muitas vezes nós nos preocupamos. Olhemos para o nosso passado. Por quantas lutas Deus nos fez chegar até aqui, já passamos. Vamos levar adiante na confiança, na fé. Deus vai nos dar o bom alimento, Deus vai nos dar veste para o nosso corpo. Mas na medida certa, na hora certa, tudo Deus vai nos conceder. E Jesus Cristo nos manda olhar aí para os pássaros do céu. Eles não semeiam. Quem de vós pode prolongar a duração da nossa vida, a sua própria vida, como Cristo vai dizer? Nós não devemos nos preocupar. Não devemos nos preocupar e nem armazenar demais. Fazer amizade com dinheiro, porque a gente não sabe a duração da nossa vida. Podemos conseguir hoje todo o dinheiro para viver para frente, mas não durar além do hoje para viver. Temos que ter cuidado. Aonde está o nosso coração? Jesus Cristo falou na leitura de ontem. Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como nos vestiremos? Os pagãos é que procuram e se preocupam dessa forma. Vosso Pai que está nos céus, disse Jesus, sabe do que precisamos. Sabe que precisamos de tudo isso, inclusive. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Que Deus possa hoje fazer com que a gente entenda a nossa caminhada a partir dessa leitura de Paulo, a partir do Evangelho hoje, que nos ensina
Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Não devemos acumular nessa vida. Não devemos fazer amizade com dinheiro, pois assim estaremos fazendo amizade com outro senhor. E servir a outro senhor é idolatria. Basta que nós nos aproximemos de Deus. E todos os nossos problemas de cada dia se resolverão no seu devido tempo. Vamos acreditar como Paulo acreditou e dizer como Paulo disse também, é na fraqueza que se manifesta a força. É quando sou fraco que eu sou forte. Jesus nos ensina a confiança. Paulo nos mostra a fortaleza pela fraqueza. Vamos assim hoje nos alimentar. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. A prática da justiça, da fraternidade. Que não falte comida e roupa para aquele que está do meu lado. Na fraqueza devemos manifestar nossa força também de ajudar. Para aqueles que precisam é necessário a justiça. Para aqueles que passam fome é necessário que eu também trabalhe por essa justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ó Jesus, divino pregador, orienta nossos desejos segundo tua recomendação. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Havendo justiça, haverá partilha dos bens, e ninguém passará necessidade. E o Pai Celeste, que tem bom gosto e zela pela criação, cuidará de seus filhos e filhas. Amém. Amém e amém. E eu tenho servido a Deus acima de todas as coisas? Ou tenho outra preocupação, outras preocupações, além de buscar o reino de Deus e sua justiça? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Não esqueça de rezar as laudes. Vamos rezar as laudes, continuar com a Bíblia aberta para recebermos as indulgências plenárias, porque conforme o nosso catecismo, se nós rezarmos e meditarmos a palavra 30 minutos por dia, nós rezamos e também meditamos e, além do mais, recebemos uma indulgência plenária dos pecados já confessados. Não esquecer também de ir ao confessionário confessar principalmente os pecados mais graves. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E assim, que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!